Sistemas de poder são um conceito que se popularizou principalmente por causa dos animes e mangás shounen, se tornando quase um elemento essencial na narrativa dessas obras. Não se sabe ao certo quando esse termo surgiu, mas ele se refere a obras que têm explicações e regras bem definidas para como funciona a magia naquele universo. A magia já existia nas histórias há muito tempo, mas sempre era bem aberta, sem explicações e algo mais misterioso. Alguns exemplos de sistemas de poder são o Ki em Dragon Ball, Nen em Hunter x Hunter, Energia Amaldiçoada em Jujutsu e entre vários outros. Mas aí vem a questão do vídeo. Qual o melhor sistema de poder? Finge que a resposta não tá na thumb. Claro que vai depender de opinião. Muitos diriam que o Nen é melhor, já que ele é o mais complexo e com mais regras definitivamente. Porém, contudo, entretanto, na minha opinião, o melhor sistema é aquele com maior capacidade narrativa. Como assim? Esse seria o que tem mais potencial criativo para fazer histórias, cenas marcantes, plots, mistérios e batalhas, né? As lutinhas, né? Porque é um anime de lutinha, tem que ter lutinha. E um sistema que consegue fazer tudo isso são os stands. O que são os stands? São a manifestação da alma do usuário. E é isso. Alguns podem dizer que tem algumas regras, tipo só usuários stand podem ver stands e só stands podem danificar stands. Mas tem exceções, né? Porque em Jojo sempre há exceções. Então essas coisas não são exatamente regras, é só um padrão entre vários stands aí. Porém, apesar do conceito ser bem simples, ao longo das partes o Araki expande cada vez mais na complexidade e na criatividade das habilidades. Mas mesmo na parte 3, onde os stands eram bem simples, um era porradeiro, um solta fogo e o outro é muito rápido, havia algo que chamava atenção. Ei, mano, qual o seu poder? Eu solto fogo. Pá, só isso. Ei, cara, qual o seu poder? Eu tenho uma galinha musculosa, vermelha, que solta fogo. Caralho, que foda. Os stands são formas físicas. Elas têm aparência e design próprio. E tem vezes que a gente acha o usuário um bosta. Mas o stand tem um design tão icônico que a gente ama. Nós podemos dividir o design dos stands em 5 tipos: humanoide natural, humanoide artificial, não humanoide natural, não humanoide artificial e, por último, indefinido ou só sem aparência mesmo. Sendo humanoides aqueles que imitam a forma humana, sendo os mais comuns em várias partes, e os não humanoides, que podem ser muitas coisas, desde esse bichinho esquisito até a porra de um sol. Naturais, tendo características de animais, plantas e etc. E os artificiais, tendo características robóticas ou de objetos. Tudo bem simples de entender até então. E também tem os indefinidos ou sem aparência que eu comentei antes, que ou nunca tiveram sua forma revelada ou só não existe mesmo. O melhor exemplo disso é o stand do Empório, que tem capacidade de trazer objetos do passado. No caso, ele traz meio que a memória desses objetos. Então, se ele trazer um milkshake, ele vai ter o sabor do milkshake, mas não vai alimentar de verdade, porque não é o objeto de verdade. Mas ele pode exercer as suas funções, como por exemplo, às vezes ele tira um computador ali da bunda e utiliza normalmente. Esse stand é constantemente associado à sala escondida na prisão Grindelwald Street. Essa não é exatamente a aparência do stand, e sim a parte da sua habilidade, né? Um padrão que se repete várias vezes, principalmente entre os stands dos protagonistas e vilões principais, são os de curto alcance. Eles são porradeiros e têm um alcance de 2 a 3 metros. Esse alcance eu me refiro ao quão longe ele pode ficar do usuário.
mas seus ataques e habilidades podem ter um alcance maior. Enfim, para esse tipo de stand se aplica algumas regrinhas, que é aquelas que a gente falou lá no começo. Basicamente são só usuários podem ver esses stands, só os stands podem causar dano a esses stands e os danos causados ao stand são refletidos ao usuário. Tem vezes que um personagem principal tem um stand diferente disso, mas, por exemplo, na parte 3, todos do grupo principal, exceto o Joseph, coitado, e muito injustiçado ele na parte 3, tem stands assim. Outro padrão que se repete bastante, principalmente entre vilões secundários, são os stands automáticos, que ao contrário dos anteriores têm um alcance muito longo, às vezes até infinito. Porém, como o próprio nome diz, eles são automáticos e o seu usuário não pode controlá-lo, normalmente tendo alguma condição para ativar ele. Então, se o usuário for encontrado, ele provavelmente terá grandes problemas, se ele não for o Wonder of You, claro. Além disso, mesmo que o stand seja destruído, o usuário não morre e nem é ferido, né? Diferente dos stands de curto alcance. Tem outros padrões que se repetem menos vezes, então eu irei falar sobre alguns deles e citar um exemplo de cada aí, para vocês verem como esse sistema é incrível. Stands sem usuário são aqueles que agem por conta própria, como se fossem até forças na natureza. Eu sei que na Wiki eles são classificados como automáticos, porém acho justo separá-los. O Superfly e o Chip Trick são bons exemplos. Eles ficam trocando de usuário e fudendo eles, né? Como se fosse uma maldição. Mas o ápice desse conceito é o Sugar Mountain, sendo manifestado através de uma árvore. Ao passar pelas proximidades e perder algum objeto, ele é ativado. E assim que você encontra a guardiã do stand, ela inicia o primeiro teste, apresentando 3 itens, aquele que você perdeu e outros 2, muito mais valiosos. Ela irá perguntar qual o item que você perdeu. Se você for ganancioso e mentir, os galhos da árvore cravarão em você. E você vai de Vasco, você vai de arrasta pra cima, né? Você vai de comes e bebes, o famoso. Agora, caso você seja sincero, você recebe os 3 itens. Eba! Mas ainda não acabou. Tem um segundo teste. A vítima deve usar todos os itens que recebeu antes do pôr do sol. Como? Com trocas lícitas, negociação ou a venda das riquezas, ou até se você perder elas numa aposta. Mas caso você doe, seja roubado ou tente jogar tudo fora, o stand considera como não usá-las corretamente. Então você vai ter que pegar esses itens de novo para usá-los de maneira correta, né? Caso falhe nesse segundo teste, será fundido a árvore e vai entrar em um tipo de fila. A guardiã se torna livre e a primeira pessoa da fila se torna a nova guardiã. E é bem bizarro isso aí, porque meio que as pessoas ficam fundidas ali na árvore esperando. E outro detalhe é que enquanto a guardiã tiver lá, né, presa, sendo obrigada a fazer esses testes com as pessoas que passam ali em volta da árvore, a guardiã ela não envelhece, então isso é loucura. Enfim, se você tiver sucesso nesse segundo teste, o guardião atual e todos os outros na fila são libertados. Esse arco inteiro desse stand é insano, sendo um dos melhores ali do mangá de Steel Ball Run, e todo o simbolismo dele é insano, combinando perfeitamente com o desenvolvimento de Johnny. Isso não acontece só aqui, mas com esse assunto dá pra fazer um vídeo inteiro, então eu não vou me aprofundar muito aqui. Vários stands apresentam traços leves de personalidade, mas tem aqueles que até falam com o próprio usuário, tendo um jeito diferente do usuário de falar e agir, às vezes até desobedecendo as ordens do usuário, e isso é muito foda. Alguns exemplos são a Spice Girl, Yo-Yo-Ma, Heiya, entre outros, mas o exemplo mais legal está em Stone Ocean, a FF.
e não é de Free Fire. Foo Fighters. Basicamente é uma colônia de plânctons que acabou ganhando vida por causa de um disco de stand que caiu na água. Pra quem não assistiu Jojo, ouvir isso deve ser uma sensação parecida com beber cachaça com todinho. Mas enfim, FF é primeiramente apresentada como uma vilã, que depois se junta ao grupo principal, habitando o cadáver de uma detente. Ela pode atirar partes do seu corpo com seus poderes de plâncton, além de conseguir se recuperar facilmente se estiver hidratada, é claro, né? Como um bom plâncton. Também consegue curar os aliados usando os plânctons. Apesar da brisa completa que o Araki teve nessa personagem, ela é uma das mais cativantes da parte. E apesar dela ser só um grupo de plânctons / um stand, ela aprende a ser humana e por fim até ganha uma alma, oferecendo uma reflexão do que é ser humano. Stands colônias são bem legais, com várias pequenas criaturinhas. Cada um desses stands, quando são destruídos, refletem uma parte do dano ao usuário, e ele morre se todo o seu exército for destruído. Como exemplos temos o Harvest e o Bad Company, mas o mais icônico definitivamente é o Sex Pistols de Mista. E sim, eu sei que além de um stand colônia, ele também se encaixa no tópico de stands com personalidade, mas eu tinha que falar deles aqui. A habilidade deles é simples, eles conseguem desviar a direção das balas do Mista, chutando elas. Mas o que deixa eles tão bons são a interação entre eles e com o Mista. São 6 criaturas numeradas, pulando 4, porque o Mista é supersticioso e cada um deles tem personalidade diferente. E eles comem. Sim, o Mista dá salame para eles comerem. Além de cenas marcantes, como o número 5 chorando e gritando porque pensou que o Mista morreu. Que obviamente não aconteceu, mas a cena é tão boa que a gente esquece que os stands somem se o usuário morre. A gente até se esquece dessa parte e se emociona do mesmo jeito. Agora eu não vou falar sobre os stands em si, mas nos seus usuários mais inusitados, que inclusive tem mais força de vontade que a Holly. Por exemplo, um bebê, um cachorro, um pássaro, um gato, uma tartaruga. O bebê eu acho que aí já se passaram, mas focando mais nos animais, o stand do Iggy, o Louco, e o stand The Pet Shop Horus, tirando a luta de Jill vs Jotaro, eles protagonizam uma das melhores lutas da parte 3. Além de ser um confronto entre animais, é um confronto elemental, né? Areia contra gelo. Parece uma viagem absurda, mas Jojo tem o talento de transformar as ideias mais malucas nas melhores histórias. Eu tô falando isso, né, mas na verdade um cachorro lutando contra um pássaro é a coisa menos maluca que eu falei nesse vídeo até agora, parando pra pensar. Enfim, é por isso que eu acho que os stands são o melhor sistema de poder. Ao mesmo tempo tem sua simplicidade, mas complexidade para fazer você voltar páginas ou procurar um vídeo no YouTube explicando depois de um episódio. A variedade das partes também ajuda, já que a gente vê eles funcionando em todo tipo de situação, desde um Prison Break até um Slice of Life. De qualquer forma, se você discorda ou tem algo a complementar, escreva aí nos comentários, civilizadamente, sem me ameaçar de morte, claro. Bem, esse foi o vídeo mais trabalhoso que eu já fiz e eu pretendo fazer muito mais nesse estilo. Então se você gostou do vídeo e quer ver mais, se inscreve aí, dá o like e se você tiver uns pontinhos para hypar, vai ajudar demais. Obrigado e falo!